Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu sou Eliane Almeida, Makota Moana Tembo Inculo. E esse é meu amigo. Eu sou Tazo Assunção, estamos aqui de novo, para quem já é velho do GPUP, para quem é novo. Deixa eu apresentar para vocês, para quem ainda não conhece aqui, a nossa querida Eliane. Eliane é a curadora do Museu Afro, né? Estamos aqui na nossa abertura oficial dos trabalhos. E a gente tem aí, então, foi um esforço de muito tempo, né, que se iniciou com o Firmino, com o Reinaldo, sobre o Museu Afro Virtual do Rio de Janeiro. O que seria o Museu Afro, Eliane? O Museu Afro é uma iniciativa do Grupo GPUP, que tem 35 anos de existência, então é um grupo de teatro popular bastante importante, que inclusive é patrimônio histórico do Rio de Janeiro, né, tido como patrimônio imaterial, e a gente tem uma série de projetos ligados não só ao teatro, como a questão das mídias, como o cinema, enfim, a gente atua em todas as multimídias. Mas a grande novidade agora é a construção desse museu afro-virtual, que tem como intenção ter a memória ancestral resguardada. Então, o que a gente vem buscar é fazer um grande arquivo de imagens a partir da vida no terreiro. Então, a gente vai começar, obviamente, pelos terreiros do Rio de Janeiro, e a intenção, porque a gente é o quê? Abusado, é expandir esse tipo de iniciativa e de busca por todo o território nacional. Então, a princípio, a gente começa pelo Rio de Janeiro, que a história do candomblé é fortemente marcada pelo Rio de Janeiro e por Salvador. Então, o que a gente tem é essa migração que vem da Bahia e que chega no Rio de Janeiro e permanece e se cria outras raízes. E dentro dessa estrutura toda, criamos, então, esse primeiro projeto que é vinculado diretamente ao museu, que é o Divinas Comidas. Então, Divinas Comidas é um projeto que traz o sagrado através da comida, mas também uma força motriz de manutenção de vida das pessoas que estão ligadas às culinárias de matriz africana. O que a gente pretende pelo menos hoje, é falar nesse primeiro grande evento que a gente tem, né, nessa 23ª Semana Nacional de Museus, é poder usar esse espaço para falar, então, do nascimento do Museu Afro Rio, e que a gente vai falar hoje do acarajé. O acarajé, para além de ser uma comida deliciosa, tem gente que ousa, Thais, dizer que não gosta de acarajé por causa do dendê. Ah, você acha? É impossível, não. Aliás, assim, eu vou te falar uma coisa. Para mim, olha que assim, eu sou interiorano, né? Sou do interior de São Paulo, mas meu avô é baiano, parte da minha família veio da Bahia. E quando a gente prepara pimenta de garrafa, pimenta de pote para comer com a comida, fica muito melhor com dendê. O óleo é mais cheiroso, é muito mais gostoso do que óleo de soja, por exemplo. Sim, exatamente. E sem contar que existe todo um processo também. O dendê, ele tem uma ritualística no plantio, na colheita e no modo de fazer o azeite. Por que ele é chamado de bolinho de fogo? Né? Que é por causa da cor do dendê e não por causa da ardência da pimenta, porque a pimenta ela é um adereço, digamos assim, que vai dentro da comida, porque a comida que é feita para o santo, né? O acarajé é comida Jianshan, e a comida que é feita para ela, normalmente, é o acarajé em si, o bolinho, que é feito de feijão fradinho, macetado no pilão. Mas, assim, estamos esperando que a vida seja boa, porque nós dissemos que tínhamos 2 convidados. Mas Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né, minha gente? Enquanto Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. o pessoal teve aí uns probleminhas de trânsito, de manifestação, então enquanto os nossos convidados não entram, nós temos aqui um teaser sobre os 35 anos de GPUP,
e um breve teaser também da nossa querida série Yaya. Então, vou passar para vocês estarem assistindo aqui, antes que a gente volte, inclusive, para falar um pouco mais sobre o que é a história do próprio GPUP, né? Por que é tão importante 35 anos de existência e de muita luta da cultura? Vamos lá? Vamos lá. O Grupo Entrou por uma Porta é uma instituição que trabalha o teatro comunitário como um todo. E aí nós estamos nesse processo, eu sou um diretor de teatro, de cinema, e sou fundador dessa instituição. Hoje estou ocupando o cargo de CEO e presidente do grupo. Bom, eu acho que o nosso trabalho pode falar por ele mesmo. Eu convido a todos a viajarem comigo através do tempo, pois há muitos anos Iemanjá me salvou e me deu a missão de nunca deixar essas histórias serem esquecidas. Eu vou falar desde a captura, o porão do navio negreiro e o banzo, a dor de ser escravizada. Ver o tempo passar e jamais morrer. Eu vou encontrar Xangô, ou Batalá, Zumbi, Dandara, Beatriz, Luísa e Luiz Gama. Eu sou aquela que fica a testemunhar a história do povo negro na África e nas Américas, a guardiã do tempo. Vem ver comigo agora a minha história. Bom, a Yaya praticamente apresenta um pouco nossa história. Então, assim, o Grupo Entrou por uma Porta, ele transita, temos uma constituição de trabalho, que é outro slide que vai passar agora, voltado a uma prática com uma população das classes C, D e E. Por que a gente trabalha com essa população? Porque essa população ela está fora do processo, fora do eixo de dinamização da cultura dita oficial, dos grandes centros culturais, dos grandes teatros, dos grandes espaços, dos grandes investimentos culturais. Então, nós trabalhamos chegando a essa população, e nesses 35 anos nós trabalhamos com esses 70% que sofrem o apartheid cultural, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos até eles, vamos até a população, e que somos nós somos da Zona Oeste, a grande maioria mora no subúrbio, na periferia, e trabalhamos um teatro móvel, um teatro que entre dentro dessa comunidade. Trabalhamos dentro desse teatro, cineclube, fazemos pesquisa de documentação e identificamos outros espaços. É isso, né? Olha só. Esse é o Reinaldo. Reinaldo, o inventor. Eu estou para ver cabeça mais criativa do que Reinaldo Santana, que cria, cria e cria. E não só cria, como realiza. Né? Ele não está aqui com a gente, porque ele está onde? Tais, aonde está Reinaldo Ochique Santana? Reinaldo está em Paris, né? Tá lá em Cannes, foi convidado para participar desse grande festival. Está representando, inclusive, o GPUP, não só o GPUP, né? Mas o estado do Rio de Janeiro e o Brasil lá. É muito bom isso e mostra o quanto que todos nós aqui trabalhando, participando, mesmo quando você só nos assiste e auxilia, já é uma grande força para a gente poder chegar lá, né? E aí temos aqui alguns comentários, né? Então, o Luiz Felipe está aqui com a gente, mandou um boa noite. E aí tem minha grande amiga, a Cris Sanches, né, lá do Espírito Santo, que ela comentou aqui, né, eu amo acarajé, fiquei alérgica a camarão e muito triste porque é uma das minhas comidas preferidas. Fala para ela que dá para comer acarajé sem camarão. Faz o vatapá, pois só as outras coisas. Mas, nossa, a Cris é um amor, e o pior de tudo, ela mora na beira da praia. Ai, gente. Imagina, ficar alérgica a fruto do mar morando na beira da praia, gente. É uma tristeza, gente, é uma tristeza. Mas então, acarajé, ele é uma comida que é interessante a gente pensar. Bom, pensar no acarajé enquanto somente um prato
é algo que diminui o valor que ele de fato tem. Inclusive, ele virou símbolo nacional, né? O acarajé passou a ser uma das manifestações culturais que está protegida pelo IPHAN como um monumento brasileiro. E a gente tem uma história muito bonita em relação a ele, de que, num tempo ainda da escravidão, as mulheres que eram de santo, ainda era possível naquele momento, mesmo que escondido e com todo o processo relacionado à questão da Igreja Católica e a proibição dos terreiros, as mulheres vendiam acarajé. Mas essas mulheres que vendiam acarajé, elas eram filhas de santo e filhas de Inhansã, porque é a comida de Inhansã. Pembelé Matamba. Eu sou filha de Matamba, porque eu sou do candomblé Congo-Angola. Então, a gente tem uma nomenclatura diferente para a energia, que é a mesma energia dos trovões e das tempestades, daquela que dá a força para que o útero dê a vida, mas que também leva de volta ao Orum. Então, em determinado momento da história das mulheres negras na Bahia, as escravas de ganho faziam o acarajé, tanto como oferta para sua mãe Inhansã, como também para que se pudesse ganhar seu próprio dinheiro e arrecadar dinheiro, então, para se comprar lugares, campo em cemitério, para que se pudesse juntar dinheiro para comprar a própria liberdade, para poder, enfim, era uma forma das mulheres. E aí, quando a gente fala que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura com ela, a gente está falando de um tempo em que as mulheres negras já trabalhavam desde sempre. Por isso que a gente, inclusive, só fazendo uma curva nessa conversa, né? Quando a gente fala de feminismo, e as mulheres brancas vêm buscar para si, dentro do feminismo da década de 50, que coloca como grande feito o direito ao mercado de trabalho e o direito ao voto, nós estamos trabalhando neste país desde sempre. Fomos nós que construímos, e aí não é empreendedorismo, que de verdade eu tenho algum incômodo com essa palavra, porque para mim empreendedorismo, como eu entendo hoje, tem mais a ver com precarização. E não com... O nosso Firmino, aqui, que atua com a gente aqui no GPUP, eu estava conversando com ele estava me falando da diferença entre empreendedorismo e empreendimento. As mulheres tinham empreendimento, e o acarajé virou um grande empreendimento das baianas, tanto que criou-se uma associação nacional de baianas do acarajé. E a gente tem uma estrutura organizada nacionalmente, tanto que as baianas do acarajé, que são associadas, elas só vendem acarajé paramentadas, devidamente paramentadas, filhas de Inhansã, e essas todas são mulheres maravilhosas e incríveis, né? Sim, eu acho, a gente falando de acarajé, assim, e falando disso, é porque é uma das coisas que se faz, né? Por exemplo, aqui eu sou do Sudeste, agora eu moro no Sul, o acarajé não é tão presente, mas a feijoada é. E também é uma comida ancestral, uma coisa que tem toda essa força da mulher africana e toda a luta que ela teve aqui para sobrevivência, né? Sobrevivência no sentido de nutrição, e depois de subsistência, e depois de toda essa luta que você está colocando. Inclusive, vamos pegar o gancho, vamos colocar um pouco aqui um videozinho de apresentação da Rosa, uma das nossas convidadas, e um pouco para a gente poder falar mais sobre essa comida ancestral. Bora lá. Então, bora lá, vamos aqui. Sou Ekede de Oxum, sou filha de Margarete de Araújo Labanca e a Lorixá Margarete de Oxum, e a minha casa de axé é Ilê Axé Omibaim. Eu sou Rosa Perdigão, sou baiana de acarajé, sou a atual coordenadora da ABAN Rio. Um pouquinho da minha história com o acarajé começa mais ou menos 15 anos atrás,
Eu era decoradora de festas e eventos, e quando eu entrei no mundo afro-religioso, eu senti a carência, né, de evento, a intolerância que era muito grande, de ter até mesmo uma decoração dentro de uma casa de matriz africana. E eu foquei muito nesse espaço, onde me abriu vários legados. E um deles foi fazer eventos com comida baiana, africana. Eu falo que o ofício, a cultura, você ser baiana, você tem que insistir e resistir todos os dias. É um dia de cada vez. Ah, mas você já sofreu intolerância? Já. Então, assim, se eu sou uma coordenadora, se eu tenho uma boa articulação, eu tenho contato na cultura, eu sofro. Imagina todas as outras, né? Eu já cheguei, eu tive que já largar tudo de um dia, eu tô aqui com vocês, uma baiana me ligar, olha, estão aqui no meu ponto fazendo isso, fazendo aquilo. E eu largar tudo e resolver. Eu já tive evento que mesmo com a licença do evento, eu fui impedida de colocar. Então, assim, existe o olhar, você sente, eu acho que quem bate, né, esquece, quem apanha não. Então, assim, a gente reconhece um olhar, né? Eu entro e saio de muitos lugares, né? No centro da cidade, Detran, eu entro em alguns órgãos que você sente que você... É o meu jeito. Hoje eu tô meio baqueada, por isso que eu não botei meu torso, meu fio, mas eu ando sempre com fio, com torso na cabeça, então você sente que você incomoda. Até mesmo você tá num elevador, a pessoa de um olhar diferente. Às vezes você tá no teu tabuleiro, você tá ali trabalhando. Mas a pessoa passa, eu já tive gente no meu tabuleiro querendo ir lá pregar a religião dela no meu tabuleiro. Quando a gente fala de Baiana de Acarajé, a gente está falando das primeiras mulheres empreendedoras do Rio de Janeiro. Porque a gente fala de um mundo, né, matriarcal, de um machismo. E as baianas, né, começaram dessa questão delas vindo, fazendo o bolinho, que era só o bolinho, não era o acarajé, vendendo ali, botando seu tabuleiro na cabeça, onde tinha, né, os navios chegando. Com a venda, conseguiram comprar algumas alforrias baianas, né, referência. Eu tenho Jacotinha, eu tenho a Cissa, que hoje ainda é viva, eu tenho baianas que começaram esse legado, né, que abriram portas, né, para as outras. E mais ou menos é isso. A história do Rio é justamente ter vindo junto com a escravidão, e ali foi um modo dela fazer dinheiro, né, fazer dinheiro e comprar a sua alforria, a alforria do seu esposo, e multiplicar até conseguir colocar uma banquinha, que eu tenho também registrado, que é aquela lata de óleo, de suporte, e um tabuleirinho mesmo desse tamanho, ela sentando na esquina e vendendo acarajé. Então, eu costumo brincar. Primeiro eu fico com aquele receio se a pessoa é de uma religião matriz africana, se ela é evangélica. Eu pergunto se eu posso contar a história. Aí, não, sim, pode. Muitas são católicas, de matriz africana também. E aí eu primeiro começo a perguntar para ela se ela sabe do que é feito. Ah, é de massa. Tá, mas qual é a massa? Ah, é o feijão. Você sabe qual é o feijão? Aí eu sempre tenho um saquinho de feijão fradinho que eu deixo ali à disposição também, e mostro para ela o feijão. Aí eu pergunto para ela se ela sabe o porquê do nome acarajé. Aí eu conto da historinha, porque a comida, o acarajé é de Ançã, Xangô, uma comida de santo, ancestral. E aí o acará, né, bola de fogo, aí eu explico para ela do acará, do agé, qual é a junção da palavra, o porquê, qual é o orixá que come. Então, assim, elas saem dali encantadas. Eu falei, meu Deus, a mãe vai falar que eu tô colocando a religião na cabeça, mas saem dali com os olhinhos brilhando, porque parou de comer o bolinho. Eu gosto do bolinho. Mas você sabe o que é esse bolinho? Ah, não. Tem algumas que chegam lá me dando aula. Eu sei, porque eu bato massa lá no barracão. Aí eu, que legal. Tem outras que não, que aí já sai com uma visão diferente. No meu tabuleiro eu falo que tem um espaço cultural. Eu coloco uma imagem de Ançã, eu carrego, eu falo pra mim que é o legado, que é o livro do IFAM, Baiana de Acarajé. Eu deixo ali exposto também no tabuleiro
um pouquinho do feijão fradinho, até para poder mostrar para alguma criança quando eu pergunto sobre a massa, coloco uma figa, tem um espaço cultural do lado das minhas panelas. Então eu falo que a gente é baiana de acarajé, trabalho antes, durante e depois, a gente ainda tem que ser uma psicóloga, porque assim, tem esse afeto, né? Eu no tabuleiro da Cinelândia, eu tenho cliente que vai comer todo dia depois de trabalho. Eu tenho cliente que vai toda quarta-feira. Não, quarta-feira eu venho aqui para comer o axé, né? Para me trazer boas energias. E não tem como não ter essa ligação, né? E aí o tabuleiro da baiana acaba sendo uma conversa, contar uma história. Eu, no meu ponto, eu amo criança. Então, sempre quando chega uma criança, eu ofereço um bolinho para ela provar, se ela come, se ela não come. Eu pergunto se ela sabe a história do acarajé. Então, eu acho que isso é o que eu passo para cada associada quando se filia. Você não é só uma quituteira. Você é uma baiana de acarajé, você traz essa responsabilidade de cuidar do ofício, porque eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Esse é um ofício, tanto a paramenta, tanto de ter uma boa qualidade, porque eu também friso para ela. Não é o acarajé que é um patrimônio imaterial, é a baiana. A baiana é um patrimônio imaterial. O acarajé é, de fato, um manjar dos deuses, na verdade, da grande deusa. E eu quero aqui chamar, então, para a nossa conversa, Rosa Perdigão, que é incrível, enorme, e eu tô aqui pensando por que eu ainda não comi esse acarajé. Eu moro em Santos, Rosa, me perdoe, mas eu tô toda hora na Cinelândia. Você é obrigada a estar quando eu estiver na Lapa e procurar por você. Rosa Perdigão e seu cheirinho de dendê. Ela é coordenadora da Associação Brasileira de Baianas do Acarajé. Ela é responsável de culinária baiana e já recebeu o título de Yalaracá, mãe de acarajé, do rei Oni de Ifé, da cidade de Ifé, na Nigéria. É muito chique. Ela é coordenadora geral da ABAN, do Rio, Associação Nacional das Baianas do Acarajé, no Rio. Depois eu quero que você explique, por favor, esse M, que a gente já falou sobre isso, mas eu adorei muito aquela história toda. E ela conta que tornou-se empreendedora por necessidade. E quando se tornou coordenadora dessa associação, ela precisou aprender na prática como que era ser uma empreendedora. Pois a teoria do ofício ela já sabia, porque ela teve quem a ensinasse desde sempre. Minha querida, obrigada por você estar aqui com a gente. Boa noite, salve, salve, energia do dia, salve, salve a nossa ancestralidade e bênção aos meus mais novos, aos meus mais velhos, e gratidão de estar aqui nesse espaço de fala e de escuta, né? Porque é muito bom transbordar, né, o nosso saber e também absorver. Estou aqui nesse papel de falar um pouquinho sobre o meu conhecimento em relação ao ofício da baiana de acarajé e esclarecer algumas coisas, porque eu acho que a falta de informação ainda traz muitas dúvidas, né? Eu amei o vídeo que vocês passaram, nem lembro que ano que foi feito, mas eu acredito que tenha já mais de 5 anos, uns 4, 5 anos. Foi muito legal relembrar essa fala e lembrar um pouquinho da trajetória, né, do que o início, o meio e o que está atual. Pedir desculpa em chegar somente agora, eu estava conversando com a Elane sobre alguns contratempos que eu tive no final do dia, mas estou aqui somando, estou tentando resolver já para poder abrir a câmera daqui a pouquinho também, mas eu ainda vou começar aqui pela voz mesmo. Falar, né, do ofício da baiana de acarajé. Você está me ouvindo? Sim. Pronto. E aí vocês vão fazer alguma pergunta, só me fale assim a dinâmica para mim não sair atropelando, porque o dia foi agitado, aí se deixar eu vou tagarelar a beça. Mas me fale como a gente vai fazer agora. A gente vai fazer alguma pergunta específica ou eu posso resumir um pouquinho sobre o ofício? Olha, o que a gente está aqui hoje nessa live justamente falando sobre o sagrado e o empreendedorismo a partir desse sagrado.
E o projeto do museu, esse primeiro projeto do Museu Afro Virtual do Rio, se chama Divinas Comidas. Então, começar pelo acarajé, ele tem um simbolismo muito grande, porque, pelo que eu saiba até agora, a gente só tem ainda a Associação Nacional das Baianas do Acarajé. Então, o acarajé é que é o grande símbolo. Eu queria muito que você falasse, que você contou para mim, da questão do mingau, porque a associação é ABAN, e esse M é de mingau, e a gente sabe pouco dessa outra parte da história. Tá, vamos começar por isso, né? Como você me apresentou, hoje eu estou coordenadora geral da ABAN Rio, do estado do Rio de Janeiro. Eu também tenho outros estados no guarda-chuva, mas meu foco principal, até porque eu moro no Rio, então é o Rio de Janeiro. Mas a ABAN, ela é nacional, né? A gente está falando no nível Brasil, para você ter noção. Hoje a gente tem baiana no Acre, baiana em alguns estados, né? Que vocês possam até talvez nem imaginar, mas a gente tem esses registros. E baianas também da ABAN em outros países também que saíram do Brasil e também estão fomentando essa questão do nosso ofício. A ABAN, ela tem essa sigla, mas ela é extensa. Eu falo que a extensão dela é Associação Nacional das Baianas de Acarajé. A gente está falando das baianas de Acarajé. As baianas que têm os tabuleiros e vendem seus quitutes. Acarajé, abará, doces, acarajé, mingau. Por que o mingau? Eu não estou falando da ABAN do século de hoje, né? Eu estou falando da ABAN que já tem mais de 20 anos em luta, né? Neste ofício. Então, há muitos anos atrás, as baianas não vendiam acarajé 6, 5 horas da manhã. Ninguém queria comer um acarajé esse horário, mas tinha movimentação na cidade, que era construções, que era questão de empreitada. Então, a baiana não colocava o acarajé dos quitutes salgados, era a questão do mingau. É um tabuleirinho menor, ela fazia um mingau de sagu, de tapioca. Então, por isso, hoje tem reconhecido a baiana de acarajé, vírgula, mingau, porque também são reconhecidas dentro da associação, receptivas e similares. Receptivas porque dentro da associação também tem a baiana que não cozinha, tem a baiana que fica ali aparamentada e as pessoas contratam para eventos, para distribuir fitinha, para estar ali numa saída de um aeroporto. E os similares é tudo que esse ofício pode fazer hoje. Então, por isso, tem essa extensão. Eu acho muito bom explicar, porque muita gente não tem essa informação. O mingau é justamente essa questão, né? Há anos atrás, hoje já não é tão praticado a venda do mingau. No Rio não foi aceito, né? Não vingou, mas em Salvador, Bahia, muitos lugares, pode ser que hoje de 100% tenha 5% ainda interior, alguns lugares que tem essas baianas que façam mingau, mas é um legado do ofício. Eu queria fazer uma pergunta bem legal, né, até sobre assim, porque a gente tem hoje, com toda essa coisa que a gente está falando, né, mas nós a gente temos, acho que me pegou muito em tudo que você falou, foi essa questão porque a cristianização das mulheres, do povo africano, do povo periférico, isso tem um pouco invisibilizado, na verdade tem apagado um pouco da nossa história e do nosso legado, né? Eu falo porque isso é uma coisa que eu passo, inclusive, na minha família. E como que você acha que isso tem afetado, por exemplo, as baianas, o ofício, toda a tradição, toda a história? Porque muito do que a gente está falando aqui nessa live, eu só fiquei sabendo quando a gente estava preparando esse vídeo aqui, por exemplo, né? Eu sabia que tinha que ser um ofício passado, mas eu não sabia que as roupas, as vestes, você só pode estar vendendo a acarajé enquanto está vestida e tudo mais. E eu que sou de São Paulo, né? Vivo pouco no Rio, mas eu sou de São Paulo, frequentei mais Minas, e agora eu moro no Sul, por exemplo. Esse tipo de informação não circula por aqui.
Oi, Thay, deixa eu te esclarecer, porque acho que isso é muito importante, né? Eu bato muito nessa tecla de propagar a informação do conhecimento, porque muitas coisas, né? Eu falo que eu quero enxergar a intolerância, o racismo, porque aquela pessoa não sabia, porque aquela pessoa não estudou, não tem conhecimento, e como você falou, algumas coisas clareou para você, você teve noção a partir do que você está vendo, né? Está assistindo, está conhecendo. E tem gente que não tem esse tempo, não procura saber, né? Eu vou tentar trazer uma frase que me martela muito, né? O apagamento da nossa história. Eu costumo falar em algumas palestras minhas que eu quero contar o que os livros não contam, né? Manter viva o nosso legado, manter viva a nossa história. Há muito essa preocupação do feminismo, né? Da questão do machismo, do homem, né? Não ceder espaço, né? Esse sistema, né? Que já titulou a mulher como minoria, comparando, né, o conhecimento do homem, e eu falo que a gente tem uma missão não de transformação, mas de resistir. Né? O ofício da Baiana de Acarajé, eu resumo também em 2 palavras: resistência e resiliência. Vem pelo século XV e XVI, justamente essa história que eu acho que já ficou bem frisado, né, que foi essas africanas escravizadas que começaram a ser chamadas de ganhadeiras, né? Elas não são vendidas só os quitutes como um acarajé, mas eram ganhadeiras que faziam coisas para rentar algum valor e ali está fazendo o movimento da compra de alforria. Foi a maneira de se libertar, né? E aí, quando eu ouço Eliane falando sobre empreendedorismo e empreender, né? Eu digo que a gente, mulher preta, mulher negra, mulher principalmente, a gente já tem no sangue, né, o fazer acontecer. Então, antes de existir hoje, que é o modismo do empreendedorismo, já se movimentava isso. Eu não vou ficar acomodada esperando ali passar anos e anos e eu não viver, né? Eu vou fazer o dinheiro, eu vou fomentar. E essa história, se você parar para comparar até mesmo a frase que você falou, você tem muita coisa que você teve noção hoje. Então, muita gente não propaga, não tem isso escrito em livros, não tem isso divulgado nas escolas, não tem isso com essa visibilidade, né? Quando Santana, Reinaldo e Eliane me convidou para estar aqui nessa live, eu estou passando até uma semana um pouquinho turbulenta, mas eu fiz questão de estar, né? Até hoje eu refiz a minha agenda, porque é importante a gente transbordar esse saber para o outro ter um conhecimento, né? É importante a gente ter esse museu que fale, sim, de alimento. A gente está falando de uma coisa muito importante, não é moda, a gente está falando da alimentação, né? Da alimentação, a gente está falando do culto de matriz africana, a gente está falando do afro-brasileiro, que são coisas que se ligam uma na outra, né? O acarajé, eu digo que ele não só alimenta o corpo, ele alimenta a alma também, né? Ele alimenta o nosso contexto histórico, porque isso é cultura, legado, ancestralidade, empreendedorismo, gastronomia. Então, quando você come um acarajé, você entende a história do acarajé, você já começa a abrir uma vertente que, infelizmente, está se apagando, né? O que é o acarajé, como se nasce a história da baiana de acarajé, o acarajé, a comida de Oiá, de Yansan, de Matamba, independente da religião, independente da nação, sim comida de orixá. Foi através do culto, né? Foi através de tudo isso que a gente pôde dizer que acarajé é acarajé. Então, quando você fala sobre essas preocupações, eu estou tentando achar a palavra até para concluir a frase, né? Mas quando existe a apropriação do acarajé de Jesus, da capoeira de Jesus, e se a gente não resistir, manter a preservação do legado, manter a questão do cuidado desse acervo, eu tenho um receio muito grande. Me perguntaram no último seminário que eu fiz, que eu participei, qual é a minha expectativa daqui a 10 anos?
eu posso dizer que eu plantei algumas sementes, a própria Banrio, a outra gestão, eu concluindo, a gente conseguiu plantar uma semente que ela está germinando, está dando galhos, eu vejo árvores frutíferas. Mas o meu receio nisso tudo é tudo que elas já se passaram. Eu tenho uma neta que ela não quer ouvir falar do ofício da baiana de acarajé que a avó vivenciou a vida toda, porque ela cresceu com aquela imagem da avó sofrendo intolerância religiosa, do trabalho braçal, da não valorização do ofício, de olhar para uma baiana de acarajé e enxergar, é uma macumbeira que vende uma comida de santo, do barracão. Não é isso. Eu estou falando de manter vivo um legado histórico reconhecido como patrimônio material, escrito lá no livro de saberes, que foi a primeira empreendedora, foi as primeiras mulheres a empreender no Brasil, né? As ganhadeiras, inclusive, aí nasce, né, essa questão do ofício da baiana de acarajé. Então, esse meu receio todo é uma visão pequena daqui a 10 anos. Quantas eu tenho hereditárias, né? Dessa questão do legado familiar, de passar da avó para a mãe, da mãe para a filha. Eu não julgo essa neta que não quer seguir o ofício da avó, porque ela vivencia tudo isso, ela vai fazer uma faculdade, ela vai se profissionalizar em outra coisa. E isso a gente vai diminuindo o nosso funil. Quantas vão preservar? Né? Quantas vão se manter daqui a 10 anos? Porque você olha para a baiana de acarajé, a gente já estamos falando das mulheres mais 50, mais 60. Eu estou há 8 anos à frente da gestão da BAN, eu entrei mais ou menos há uns 10, 12 anos atrás, e eu era cabeça jovem, né? Eu era justamente a mentalidade de querer fazer acontecer, estudar lei, estudar decreto, entender o sistema, ver o que a gente consegue facilitar na burocracia. Mas hoje eu estou falando de mulheres acima de 50 mais, que já teve esse legado cansativo, né? Que a nossa profissão, o nosso ofício hoje, ele ainda não é um ofício valorizado. É muito bonito, né, ver uma baiana vestida na frente do tabuleiro, fritando o seu acarajé, fazendo uma foto, sorrindo, mas o dia a dia, ela é valorizada, esse ofício no dia a dia, para ela conseguir trabalhar e montar o seu tabuleiro naquele ponto que ela quer ali, porque não adianta pegar a baiana e colocar na esquina de uma rua, a gente precisa colocar elas em pontos turísticos, em pontos que tem a movimentação da economia. Então, isso ainda é um desafio, que eu estou há 8 anos nessa gestão e vejo ainda muito obstáculo a ser quebrados, né? Hoje, no Rio, junto do município, a Secretaria de Cultura que a gente tem como parceiro, a CEOP, a Vigilância Sanitária, a gente está conseguindo facilitar algumas coisas, mas aí eu pergunto o quanto já passou, o quanto já desanimou, né, o familiar, a familiar daquela família de querer seguir o ofício por ser essa resistência o tempo todo. Então, aqui há 10 anos, o que eu enxergo? Eu, de 100 baianas, eu posso ter 50, eu posso ter 30. Dessas 30, 15 vai querer continuar. O que eu estou imaginando daqui a 10 anos? Né? Será que 5 conseguem ainda manter ali o ofício? Porque o ofício braçal, eu falo que tem que ter, sim, um cuidado do físico. Eu não sei se todos aqui acompanharam, mas eu mesmo sou um exemplo da resistência braçal da baiana de acarajé. Né? O nosso corpo, o corpo da mulher, ele explode literalmente, né? E o nosso ofício é o antes, o durante e o depois. É o monta, desmonta, lava a panela, lava feijão. É o ofício que exige muito, né, do nosso corpo e precisa ter esse olhar, né, do cuidado, do autocuidado. Então, o que a BAN, o que a Rosa, o que a gente tenta fomentar, e é isso que 2025 eu venho virando essa chave e batendo muito na tecla. Não somente essas mulheres que são da família, né? Que vivenciou ali a mãe ou a avó fazendo, mas outras mulheres que tenham interesse de aprender o ofício, de aprender como se faz um acarajé, não somente as mulheres, porque a gente chega num patamar que eu vou dar um exemplo bem básico. Eu sou uma baiana de acarajé, estou com 50, 60 anos, eu não tive filhos, eu não tive filhas. E quem vai herdar o meu tabuleiro, né?
há anos atrás tinha muito essa questão não de ser didática, mas são mulheres de olhar que vão para frente do seu tabuleiro. E aí, será que todas as mulheres de olhar querem estar à frente do tabuleiro? Será que não tem uma de Obá que quer, uma de Oxum, uma de Santo Boró? Eu abro aqui para vocês que muita gente acha que eu sou de Oiá, que eu sou de Ançã, mas a minha cabeça é de Airá com Oiá. Eu sou uma mulher, né, entre aspas, de um Santo Boró à frente de um tabuleiro, mas Oiá me dá a permissão, né? O caminho, quem rege é essa senhora, né? As mulheres do tabuleiro, independente de ser Santo Iabá ou Boró, que é o feminino ou masculino, ou homens à frente do tabuleiro, porque hoje há sim essa exceção e esse acolhimento. Oiá que dá como é que fala? Que dá a liberação, né? Que dá esse aval para ele poder fazer o ofício. E por que entra o homem nesse nosso ofício e segue esse nosso legado? Essa baiana que não teve filha mulher, para quem ela vai continuar o tabuleiro, né? Quem é que vai seguir essa questão do financeiro familiar, né? E foi quando aconteceu ter essa junção. Até porque dentro de um tabuleiro de acarajé, o braçal masculino nos faz ter um pouco de leveza. E aí as baianas começaram a levar filhos, sobrinhos, esposo, justamente para minimizar, né, o que o nosso corpo estava sentindo de peso. E aí hoje existe baianas e baianos de acarajé. Independente. Acho que deu uma cortada no áudio da Eli, mas a gente aproveita então para. Deixa eu fazer um comentário que é muito importante que ela está falando, que é essa questão geracional, que nós temos muitos jovens, a ligação dos jovens, a gente lutou tanto para facilitar a vida dos jovens e eles estão certos em se apropriar disso, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente não tem esse retorno deles em se interessar por essa tradição, porque eu acho um pouco dessa vida, da vida louca que a gente tem moderna, mas também um pouco do que a gente pode colocar. É o capitalismo, né? O capitalismo acaba com a história, né? O que você acha, Eli? Sim. Eu acho que existe uma possibilidade de manutenção dessa tecnologia, digamos assim, que é a tecnologia de se fazer acarajé, e que a gente pode pensar que é unicamente uma comida. Mas quando a gente está dentro da cozinha do terreiro, o fazer acarajé, ele exige da gente força física, como Rosa disse, mas exige da gente também concentração, reza, porque não é somente um prato feito para matamba, mas é uma reza. Quando ele se transforma em alguma coisa que pode trazer o sustento, ele sai, então, desse lugar de sagrado para ter um outro tipo de valor. Essa preocupação que você traz, Rosa, de quem vão ser os próximos, me dá muita preocupação também, mas também me faz lembrar de que a gente não está... Infelizmente, a gente está longe de ter uma sociedade que vai parar de olhar para esse tipo de empreendedorismo como uma saída para não passar fome, né? E aí eu fico pensando muito que esse tipo de ação que é feita dentro na associação, ou pegando o acarajé como carro-chefe do tabuleiro, ele é um processo parecido com o que a gente viu na pandemia das cozinhas solidárias, por exemplo. Então, é uma forma... Uma outra coisa que eu fico pensando muito, de que escassez é uma palavra que não existe no candomblé. Quem vai para a festa do candomblé vai sabendo que vai sair de lá muito bem alimentado e saciado.
e saciado de comida sagrada, de comida cheia de axé. Me preocupa, sim, se a gente vai continuar tendo baianas de acarajé. Mas no sagrado, e é no terreiro de candomblé que a gente precisa continuar fazendo esse processo de proteção, de como se fazer essa comida, e de como é que a gente faz para que Matamba continue, Matamba e Ançã, que ela continue permitindo que filhos de outros orixás, de outros baquis, sejam orientados e autorizados a continuar vendendo a comida dela nas ruas, né? Eu queria aproveitar que a gente agora está aqui falando já de uma forma mais ligada à questão da sociedade, como a sociedade lida com esse símbolo nacional, para chamar aqui para a nossa gira o professor Dr. Júlio Tavares. O professor Júlio é antropólogo, hoje é professor da Universidade Federal Fluminense. Que prazer ter o senhor aqui com a gente, professor. Me disseram que tem uma mini bio. Aí eu achei a mini bio, né? Vou ler a mini, gente. O povo jura que é mini. Jura que é mini. Eu preciso conversar com o senhor depois, professor, porque eu tenho interesses na sua bio. Professor Júlio César de Souza Tavares é professor titular do Departamento de Antropologia e membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Ele é da área de História e fez na Federal Fluminense também. Mestre em Sociologia pela UNB, doutor em Antropologia pela University of Texas at Austin e pós-doutorado como Rockefeller Postdoctoral Fellow no Center for Black Music Research em Chicago. Distinguished Visiting Professor do Departamento de Comunicação da Florida Atlantic University, Boca Raton e Miami. Carnegie Equity Scholar da Universidade of... Eita, essa aqui eu não vou conseguir falar não, professor, de Joanesburgo. Witz. Dessa Witz aí, de Joanesburgo. Professor de doutorado de Estudos Culturais da Universidade Andina Simón Bolívar, em Quito, Equador. Participa do Advisory Board da Association for Study the Worldwide African Diaspora. Trabalha com antropologia na comunicação, antropologia da diáspora africana. Eu falei que era comprido. Enfim, professor, não dá tempo. É muita coisa, minha gente. Trabalha com semiótica, relações étnico-raciais, estudos culturais, metodologia etnográfica, representação na mídia, cognição, enfim, gente, pense num mundo. É muito conhecimento, né? É muita coisa. Atualmente coordena a pós-graduação Lato Sensu em Antropologia e Desenvolvimentos Cognitivos e foi curador e coordenador geral do TEDx UF em 2012. Enfim, tem projetos no IFAM. Pense, é isso. Vai demorar. Meu currículo tá legal? Tá legal. Eu já fui para Harvard 4 vezes, mas tá longe. Tá longe. Tô querendo virar gente grande assim, que nem o professor. Que prazer ter o senhor aqui. Professor Júlio, antes da gente passar para você poder falar e nos deliciar com o seu aprendizado, deixa eu ler um pouquinho dos comentários aqui, porque tem gente já elogiando, né? A Cris, que está com a gente aqui desde o Ricardo, vamos lá, o Ricardo Pavão diz que está na live, e agradeceu, é uma grande live, e a gente tem aqui a Cris, né, que está com a gente desde o começo aqui, que ela falou quanta aprendizagem, está agradecendo muito, tudo isso que está podendo aprender, está podendo ver, é muita coisa mesmo. E aí, professor, eu também quero dizer assim, obrigado por estar aqui, né, por estar recebendo, eu vou ficar rasgando elogio igual a Eli, porque é muita coisa. Olha, eu que agradeço, peço desculpa antes de mais nada, a todos os meus irmãos aqui, de chão, de terra, e eu estive limitado para chegar na hora por causa de um acidente político estudantil na universidade. Teve uma trombada dos estudantes de direita com os de esquerda, o que foi até interessante,
mas isso limitou-me aqui em quase 1 hora, porque tive que atravessar a ponte de Niterói para o Rio, mas para sair da universidade eu demorei quase 1 hora, porque o negócio lá dentro, que é grande, o campo, estava obstruído com carros de corpo de bombeiro, polícia, ambulância. O negócio foi sério. Mas é um prazer enorme, apesar do atraso, estar aqui com vocês. Obrigado por me receberem mesmo assim, a despeito do atraso, mas eu vinha para escutar, perdi essa primeira fala inicial, que certamente deve ter sido um grande aprendizado, e trazer a discussão sobre o patrimônio imaterial dos acarajés, né, e tantos outros, como a capoeira, todos aqueles que fazem parte do universo cultural e todo o legado africano para o Brasil é, para mim, sempre uma obrigação. No mínimo, estar presente para aprender e também tentar dar alguma contribuição mínima possível para a gente fazer a gira circular com a energia e a vibração necessária. Então, agradeço o convite e estou aqui humildemente pronto para a gente começar uma conversa, ou melhor, para dar continuidade a uma conversa que certamente já deve ter sido bastante substantiva desde o seu início aqui, né? Gostei muito de ouvir aí as discussões finais sobre o acarajé, eu achei interessante. Algo que me chamou a atenção foi o homem, os homens, né? Os baianos do acarajé. Aqui no Rio ainda Tem não vi, sido, não, hein? tem sido uma dinâmica interessante. Na verdade, o candomblé está precisando, acaba tendo que se reorganizar com as mudanças sociais, e essa é uma realidade, né? A preocupação de Rosa Perdigão no sentido de como é que vai ser o futuro das baianas do acarajé se não houverem pessoas que se interessem pelo fazer, né? Mas eu continuo acreditando que para que a gente mantenha o acarajé vivo como patrimônio, a gente precisa cuidar dos terreiros de candomblé. E, nesse sentido, queria pensar que tanto as baianas, né, as baianas que vendiam na rua em tempos ainda de escravidão, já vinham usando essa tecnologia como forma de manutenção da própria vida, né? A Rosa Perdigão havia caído, mas agora ela voltou. Então a gente pode fazer uma gira de verdade com todo mundo junto, sem ser com um cara de congresso acadêmico. Mas eu queria que a gente conversasse sobre isso. Eu fico pensando sempre, e era o que eu estava dizendo, que eu penso muito que o fazer da baiana do acarajé, aqui em Santos, a baiana do acarajé vende só acarajé. Em Salvador, a gente pode ver que tem o bolinho do estudante, tem algumas outras coisas que elas vendem junto. Mas, para mim, o que passa sempre é que candomblé não representa, de maneira alguma, escassez. Muito pelo contrário. Quando a gente pensa numa festa de santo, o que a gente vê é fartura. Eu queria dar uma apimentada no tema antes da gente passar para o professor, e a Rosa também pode ficar livre para falar, porque a gente está num bate-papo, né? Não vai ser uma roda acadêmica onde um fala, o outro escuta, né? E essa questão que a gente fala, por exemplo, da dificuldade que a gente tem de repassar para frente todas as culturas tradicionais do Brasil hoje, elas estão com esse mesmo risco, né? Não minimizando a questão da matriz africana, até porque eu, como um artista que circulei muito, trabalhei muito, fui do circo, trabalho com cultura popular, trabalho com economia criativa, não existe uma cultura neste país que não tem um dedo da matriz africana e da história da África, da diáspora africana. Mesmo o sertanejo, que foi apropriado pelo branco, pelo italiano, e foi apropriado agora pela burguesia nas últimas décadas, tem muito da cultura sertaneja, da cultura negra inserida ali, né? Você tem
tem o Negrinho do Pastoreiro, você tem ali o sertanejo tradicional, que conta história, que conta causos. Você vai ver todas aquelas histórias, ele fala do boiadeiro negro, ele fala do escravo, ele fala do negro trabalhando na roça. A catira, todos os seus formatos de catira, eles estão muito ligados à cultura negra. E estão morrendo, estão em risco. Você tem grupos que há 10 anos atrás eram 250 e hoje a gente tem 50, na média de 50 grupos aí de cada cultura tradicional subexistindo. Tem um ou outro grupo aí, inclusive eu vi esses dias o vídeo do... me fugiu o nome, mas é alguma coisa do Parafuso, né? Que é uma história o pessoal fugia para o quilombo e eles roubavam aquelas roupas das saias, aquelas enchimentos das saias das senhoras e iam girando no canavial em dia de lua cheia e gritando como se fossem fantasmas, né? E tinham muitos grupos lá, eu acho que era do Piauí, se eu não me engano, tinha muitos grupos que faziam isso para fugir das fazendas e ir para os quilombos e depois descer do quilombo e roubar comida comida e armas e mantimento para fazer a luta. E tinham muitos grupos. Hoje só existe um grupo que é tradicional e mantém a história ainda no estado. E acho que quando a gente fala do acarajé, a gente está falando da cozinha, isso passa muito, né? O que você, o Rosa, o professor Júlio, acha? O seu áudio, professor. Vou dar uma pitada nessa conversa, uma pitada de sal, que é ou pimenta, né? Quem sabe? E o debate, eu acho que pode se movimentar em torno dessa discussão entre a tradição e a modernidade, né? Modernidade. O que é a modernidade? A modernidade ela aparece como uma coisa assim no contraponto àquilo que diz respeito à tradição. Então, a modernidade é como se fosse uma invenção. Quando se fala de modernidade, é como se estivéssemos falando da invenção da civilidade contemporânea pelos europeus. A modernidade nasce lá no século XVII, XVIII, com um projeto de legislação, com um projeto de cultura, de certa forma, disseminado pelo jornal, ou por veículos de comunicação, ou por ambientes especializados em fazer cultura. Então, antes de existir essas formas mais assim, tipo embalagens dos conteúdos culturais, não existiria a modernidade. A modernidade dá a embalagem, né? Aquele conteúdo que existe antes da embalagem. Shakespeare, por exemplo, no século XVI, fazia teatro em palcos públicos, em praça. Não existia o teatro, propriamente dito, e era uma espécie de intervenção performática pública, em praça pública, a céu aberto. Esse era o teatro de Shakespeare, o inventor do teatro europeu, né? Especialmente anglo. E a modernidade vem quando você começa a inventar embalagens para esses conteúdos culturais e essas embalagens vão se sofisticando, vem o teatro, vem o cinema, você vê várias outras formas que vão encorpando esse conjunto de práticas culturais, como o próprio direito, né? A embalagem, a justiça de um determinado povo torna-se o direito iluminado. Mas, na verdade, essa é uma das grandes jogadas do eurocentrismo, né? Uma das grandes jogadas da invenção dessa modernidade como uma forma civilizada de você produzir a cultura. Isso vai matando a tradição, porque há uma certa rebeldia nas práticas tradicionais em entrar no jogo das embalagens, né? Perde um pouco da energia, perde um pouco da originalidade ou da espontaneidade. Muitas das formas tradicionais, que a gente chama de tradicionais, quer dizer, ou nativas, ou originárias, de cultura, de expressão cultural, acabam por se recusar a ser embaladas por esta, entre aspas, modernidade. Na verdade, essa oposição é que vai matar, porque a invenção da modernidade está ligada diretamente ao capitalismo, está ligada à necessidade de você dar uma conformidade
a uma determinada prática, a um conteúdo cultural, para transformar ele em mercadoria, para você vender ele, né? Transformar ele num produto que possa ser assimilado, digerido por uma grande massa que, de certa maneira, ganha status em consumir esse produto. E ela vai perdendo, essa prática cultural vai perdendo qualidade, vai perdendo uma dimensão da sua essência, vamos chamar assim, da sua aura. Tem um filósofo alemão, judeu, muito rebelde, no início do século XX, que ele Isso é já muito escola falava de Frankfurt, né, professor? exatamente, ele já começava a falar disso. Olha, a tecnologia e a industrialização da cultura, ela faz com que a cultura perca a aura. E a obra de arte é a primeira das auras a ser perdida. Então, o processo todo de industrialização da cultura, transformar ela numa mercadoria que possa ganhar grandes públicos, já é uma forma de você matar o conteúdo, matar essa energia interna, o que ele chamava de aura, a alma, né? A essência daquilo que faz a arte se transformar em algo vibrante. O acarajé ser vibrante, a capoeira ser vibrante, o frevo, o maculelê, o toque da, da viola sertaneja, que é bem diferente quando tocada por um negro cego, lá atrás, na primeira metade do século XX, né, que são os primeiros caipiras que vão fazer as modas de viola e que vão se transformar hoje nessa música rural industrializada que nós temos aí. Então, na verdade, esse é um primeiro conflito, é entender que a tal da modernidade é uma invenção industrializante, mercadolizante, que é transformar em algo, um produto mercantil, vendável, e é claro que os agentes produtores também entram nesse processo. Não há muita rebeldia no sentido de evitar isso, porque há que se sobreviver. E acaba se transformando numa única forma de sobreviver se você garantir essa entrada na embalagem, né? Modernizar a embalagem. Então, essa discussão entre modernidade e embalagem é a mesma discussão que a igreja faz. Né? A tradição das igrejas cristãs, as igrejas islâmicas, resistiram a isso, por exemplo. E o cristianismo tem uma luta interna, seja ele católico ou presbiteriano, ele tem, evangélico, ele tem uma luta interna em se deixar modernizar, que eles chamam de secularizar-se, ou não, para não cair num espaço fora da tradição. Então, o mesmo ocorre com as nossas práticas culturais, especialmente as de matriz africana, que sempre foram apropriadas e sempre rapidamente se transformaram em produtos mercadológicos, normalmente gerenciados por brancos. Isso é que é incrível, gerenciados por brancos. Né? A gestão, quando ele cai no campo da embalagem mais apropriada para ser vendida, a gerência sai da mão do negro e vai para a mão do branco. Aconteceu mais contemporaneamente isso com o carnaval. Né? Está acontecendo de maneira muito expansiva internacionalmente, com a capoeira. Não posso dizer a respeito disso do acarajé, mas quando vai para a mão, ou deixa de permanecer nas mãos do negro, você tem uma série de peças do segredo, peças da cultura, da tradição, que se perdem, se esvaziam, não reaparecem. Seja em qualquer uma dessas práticas, elas acabam sendo, jamais serão escritas e são sempre transmitidas oralmente pelo fato de ser, digamos, um produto geracional. Então, eu diria que essa discussão passa por esse conflito muito forte entre o que deve ser preservado na tradição e o que deve ser incorporado com a secularização. Só quero dizer também o seguinte: esse papo da modernidade ser uma invenção europeia, eurocêntrica, ou seja, as formas mais contemporâneas de se organizar a vida, da justiça à cultura, né, até das práticas
industriais, até as formas de fazer política, isso é um blefe. Ontem mesmo eu li um documento fantástico do ano de 1226, estou falando do século XIII, hein? 1226, que é considerada a primeira declaração de direitos humanos. Então, na verdade, os direitos humanos marca a formação, historicamente, para o Ocidente, e como nós somos submissos, fomos submissos, estamos ainda submetidos a uma cultura histórica ocidental, e a universidade é o principal lugar onde isso ocorre, fala-se, portanto, que não fosse a Revolução Francesa, não fosse o Iluminismo, nós não teríamos o projeto dos direitos humanos, que foi uma invenção trazida pelas revoluções burguesas, clássicas, europeias, a partir do século XVIII. Ora, isso está constatado que, e até por juristas renomados, que, na verdade, no século XIII, ou seja, 500 anos antes, praticamente, você já tinha uma carta de humanização da vida entre os povos africanos desenvolvido pelo Império Mandinga, onde hoje é o Mali. Então, você tem uma carta escrita em 1226 que fala do respeito humano, da necessidade de se levar em conta a condição humana, os direitos que devem ser preservados. Isso seria um marco da modernidade, esses direitos a ser preservados, nesse olhar que a gente deveria treinar para ver o outro como um humano. Os africanos já praticavam desde o Império Mandinga no Mali, aquele mesmo império que criou a Universidade de Timbuktu, né, a primeira universidade da história do planeta. Essa mesma cultura que gerou essa universidade também agora nos revela uma Carta de Direitos Humanos. E, claro, que teve uma briga para entender que aquilo é uma Carta de Direitos Humanos. Tem toda uma disputa política dessa narrativa. Isso aí são trechos, ou é uma carta, é uma constituição, ou é uma lista de procedimentos. Então, em síntese, eu quero dizer que, na verdade, a gente começa a desconstruir um certo modo de olhar o mundo, como se o ocidental, especialmente o europeu, fosse o autor da modernização da vida no planeta, como se antes todos nós fôssemos primitivos e agora sim civilizados, organizados de uma maneira moderna, contemporânea, nós podemos dar até lucro, fazer com que o lucro exista das próprias práticas culturais. Então, acho que tem esse lugar que precisa ser refletido também quando falamos desta necessidade da preservação da tradição. Não pode ser uma coisa meramente essencialista, preservar a tradição pela tradição, mas sim colocando ela em confronto com a outra narrativa de que a tradição foi superada pela modernidade. E desconstruir a ideia de modernidade como uma falácia eurocêntrica. Fico pensando como os europeus são caras de pau, né? Cara de pau. De pegar todas as grandes descobertas que nós fizemos dentro do continente africano, em todas as áreas possíveis e imagináveis. Exato. E simplesmente disseram que foram eles, porque já que não tem testemunha, você não fotografou, fui eu que fiz, né? Mas eu queria ir para um espaço, falando de memória, de tradição, um pouco mais quentinho. A gente sabe que dentro da nossa cultura, da cultura negra e da cultura de terreiro, a tradição ela é passada de uma pessoa para outra pessoa. Eu fico falando, eu sou feita não tem muito tempo, mas toda vez que eu chego na rifula, na cozinha do meu terreiro, as mães criadeiras que estão lá, elas não dizem, olha, é assim, assim, assim. Não. Você olha elas fazendo e faz igual. Se você fizer errado, você vai tomar baixa. Simples assim. Mas, Rosa, eu queria saber quem foi que te deu o conhecimento sobre o acarajé. E se foi embaixo de baixa ou se foi
com carinho e aconchego. Como é que foi essa passagem de tradição para você? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o professor. Bom ouvir e aprender um pouquinho. É sempre bom a gente estar aqui transbordando e recebendo aprendizados, né? Muito lisonjeada em participar aqui da live e ter essa potência aqui junto comigo. Eu estou igual uma formiguinha. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do ofício na minha vida, né? Eu entrei na religião há 20 anos atrás, eu sou de matriz africana, Adjoê confirmada, e quando eu entro para a religião, há muito essa ligação da curiosidade, né? Da questão da cozinha do candomblé, que eu acho uma coisa fascinante. Uma das próximas lives que eu até jogo para o universo para a gente falar sobre a comida de terreiro, não só da acarajé, do molocum, de um amalá, de um eboiá, coisas que a gente faz dentro do barracão que a gente pode fazer também para o nosso dia a dia. Então, quando eu entro para a religião, eu já sabia um pouquinho da minha missão, que eu tento fugir um pouquinho, mas me pegam na esquina. Eu trabalhava com buffet, com decoração, com eventos, né? E nesses eventos, eu precisei colocar uma baiana de acarajé. Até porque eu fazia eventos afro, né, de matriz africano. E quando eu estava com uma pessoa programando esse evento, a baiana de acarajé ela foi, entre aspas, barrada de estar no evento. E aí eu fui entender o porquê. Eu posso dizer que eu tive a meu favor um pouquinho da juventude, né, da cabeça fresca, de querer entender as burocracias. E aí, na área da gastronomia, tinha o vendedor de pastel, o de coxinha, não minimizando eles, mas a baiana de acarajé não podia. Não, professor, estamos aqui. Estamos aqui, professor. E aí eu questiono... Perdão, Rosa. Talvez o professor tenha dado uma baixa da internet lá, mas daqui a pouco ele volta. Vou aproveitar esse corte, então. Você que está nos ouvindo, pode mandar seus comentários aí com perguntas, aí daqui a pouco a gente vai ler, tá bom? Não esquece de seguir o nosso canal aqui e acessar o nosso site, que é o Museu Afro, vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? E para quem chegou agora, a Rosa tá só com a fotinho, não é porque a gente não quis que ela estivesse na tela, não, mas é que ela teve um imprevisto no trânsito aí com o carro, então ela tá do celular, e a gente tem que compreender aí também as dificuldades da vida moderna, né? Pode continuar, Rosa. Agradeço essa observação, Thais. Então, continuando, né? Eu fui entender o porquê de não ter a baiana nesse evento. E aí ele questionou que era por conta do botijão de gás. Mas os outros também usavam botijão de gás. Ah, porque é fritura. Os outros também eram fritura. E aí a gente entende a essência do preconceito escondido atrás de tudo isso, né? E aí eu sentei com o organizador, com a escola de samba no momento que era onde aconteceu o evento, e eles me deram uma série de burocracias, de ir no bombeiro pegar um alvará, de ir na vigilância sanitária, de ir não sei aonde, e eu gosto de desafios, né? A gente que vem nessa resistência, nessa resiliência, desafio, eu falo que me motiva. E eu consegui ir no bombeiro, entender, e até concordo, né, que essa preocupação de ter um extintor, de ser fritura, de estar usando um gás, vigilância sanitária, eu super entendo, cuidado da manipulação do alimento, da qualidade, e aí eu trago todos esses papéis. E eles não tinham como negar a participação. A baiana foi o movimento, foi essa questão de como que a baiana entrou no evento. Quando eu recebo o convite de participar como coordenadora administrativa da associação, que estava nascendo, porque até então não tinha um amparo para as baianas de acarajé. Eu estou falando de um ano não tão longe, eu estou falando de 2011, aonde não era legalizado ainda no Rio de Janeiro o ofício das baianas de acarajé e a baiana poder ter uma licença para colocar o seu tabuleiro na rua. Quando eu falo
que a baiana de acarajé é muito bonita, muito bonita a história na teoria, a prática ainda é dolorosa. Então, em 2011, eu tinha senhoras como eu chamo de minhas mais velhas, né? A Dona Cissa, a própria Baiana Cida, baianas que eram do centro da cidade, baianas da Zona Norte, que só iam para a rua após as 18 horas, para não ter o rapa, porque antes da CEOP era o rapa, para não levantarem o tabuleiro dela. Então, esse movimento de 2011 para 2012 foi uma chave que a BAN conseguiu, a gestão que estava à frente conseguiu as primeiras licenças para essas baianas que já estavam anos na luta. E nesse dia, o prefeito, que é o atual gestor hoje, me pergunta onde é o meu tabuleiro. E eu falei, não, eu sou a baiana dos bastidores, a baiana de evento, a baiana que está sempre nos bastidores, literalmente, porque eu faço evento, festas. Ele, não, você está sempre aqui no gabinete perturbando para essas licenças. Você vai para a rua para poder sentir o que elas passam. E aí, nesse processo, Eliane, eu falo que esse dom, ele vem justamente, a gastronomia, o acarajé, eu não tenho como negar que foi essa ancestralidade que me deu. Né? Eu já era de matriz africana, eu sempre tive essa curiosidade, né, da cozinha do candomblé. Eu sou equede confirmada no Ilê, Axé Omibaim, minha mãe Margarete, a sua benção. E lá a gente sempre teve essa proximidade, né, do acarajé para Oiá, do acarajé nas quartas-feiras. Então, isso a gente vai aprendendo. E eu tive um grande mentor, que hoje, no meio dessa confusão toda, eu ainda consegui ver, né, encontrar com ele. Né? Eu falo que o universo faz alguns carinhos que depois a gente consegue traduzir. O baiano que se chama Rosalvo, ele tem já mais de 30 anos de tabuleiro, e ele me ensinou a praticidade do acarajé de venda, que é diferente do acarajé de dentro do barracão, né? A gente tem que ter esse cuidado do vatapá ir para a rua e não estragar, de como a gente mantém a massa, há toda uma diferença, mas uma igualdade também nesse quesito. Então, eu posso dizer para você que esse desafio, né, essa missão veio pelas minhas mãos, pela questão da ancestralidade, da religião, por Mãe Oiá, né? E eu tive bons mentores que me acompanharam nesse processo. Rosalvo, Mãe Margarete também foi uma mentora de estar ali, sempre me direcionando. Então, assim, eu tive pessoas que me impulsionaram a nascer o cheirinho de dendê. Eu achei tão maravilhoso o nome Cheirinho de Dendê, porque não sei, sabe essas coisas que parece que a minha mãe, quando eu era criança, ela fazia um bolinho chamado capitão, que era arroz, feijão e farinha amassadinho na mão. Era arroz, feijão e farinha, só. Que eu não comeria puros por nada se ela não pusesse na mão dela e amassasse para eu comer. O cheirinho de dendê me lembrou a sensação de comer o bolinho de arroz e feijão amassado na mão da minha mãe. Eu gosto muito dessas, eu falo que a gente tem memórias afetivas, né, que a gente não pode deixar se perder, né? Eu trago a minha comida, não somente essa questão da ancestralidade, ser acarajé de Oiá, mas que a gente traga esse afeto, né? Que a gente consiga provocar essa sensação, né? Essa sensação. E o cheirinho de dendê nasce nesse nome, tanto que quando eu fui para a rua, para a Cinelândia, para o tabuleiro, eu não estava preparada, eu não sabia nem o que era vender o acarajé, eu cuidava de lista de buffet, de decoração, de evento, e aí era o acarajé da Rosa Perdigão na Cinelândia. Eu insisti esse nome, eu acho que durante uns 6, 7 meses. Só que toda a minha clientela e as pessoas que passavam pela Cinelândia, começou o bordão, né? Nossa, que cheirinho de dendê, que cheirinho de dendê. Nossa, eu vim pelo cheirinho do dendê. Eu cheguei até aqui pelo cheiro do dendê. Eu falei, opa. E aí eu dei essa virada de chave e cheirinho de dendê ficou a marca registrada.
o próprio tabuleiro já te deu a marca, te deu tudo, né? A ancestralidade é Isso aí, tudo. eu falei, não, eu não posso. isso. Quando o universo jogou para o universo, ele devolveu e a gente aceita, né? Não, você sabe que a Eliane estava falando assim, eu estava pensando justamente na cozinha afetiva. Tem um tempo que eu escuto isso, eu tenho um grande amigo que é chefe de cozinha, ele fala muito da comida afetiva, né? E aí vocês falando do cheiro, de tudo, e a gente falou mais cedo quanto eu gosto do cheiro do dendê, do gosto, que me lembra os almoços na casa do meu avô, que era capataz de fazenda. Mas aí a Eli falando, por exemplo, de como a mãe dela preparava comida e tal. Sabe o que eu lembrei? Como a minha avó preparava uma coisa muito simples pra gente, que era o café com leite. Minha avó, ela fervia o leite, aí ela misturava com o café e ela ficava trocando de uma caneca para outra para esfriar antes de servir pra gente. E Isso é coisa de nega véia, cara. A então, minha e aí, madrinha fazia, minha mãe fazia. Isso é coisa de nega véia também. e aí é uma coisa assim, é um gosto do café com leite que eu nunca mais consegui tomar um café com leite igual. E quando eu faço em casa, fica parecido com o da minha avó. Se eu faço, né, tento fazer para o meu filho, às vezes quando ele está aqui comigo, de esfriar, trocando de uma caneca para outra, para ficar aquele gostinho. E aquela coisa que é uma cremosidade, é um gosto, o cheiro, é um outro café com leite que você vai na padaria, você faz em casa, você vai em qualquer lugar, e não tem, né? Eu acho que a afetividade da cozinha é bem isso, assim, é por isso que a cozinha ancestral é tão importante. Tem uma coisa que a baiana do acarajé faz quando ela está batendo a massa do acarajé, a massa do bolinho, que tem um movimento no quadril que a gente não consegue não fazer. E que, se a gente for prestar atenção em todas as mães pretas que a gente conhece, que a gente vê cozinhando, quando ela está batendo a massa do bolo na mão, o quadril mexe. Se ela está mexendo alguma coisa fazendo um mingau na beira do fogão, o quadril mexe. Então, existem afetividades corporais que fazem a gente ter sabor e memória naquilo que é simples, mas que, na verdade, é extremamente especial. O acarajé não foi escolhido por acaso para ser uma comida patrimônio histórico, patrimônio material, símbolo da nossa ancestralidade por acaso. Eu acho que eu vou até resgatar um pouquinho antes, né? Porque quando a Rosa estava falando antes do professor começar a falar sobre o trabalho do corpo, o quanto que aquilo pesa no corpo e tudo mais, e aí o quanto que era uma reza dentro do barracão. E eu fiquei pensando se preparar o acarajé, fazer toda essa comida na rua, não é também um ritual e uma reza silenciosa que a gente faz a céu aberto, né? Com Porque certeza. não está tão ligada à matriz africana, mas eu fiquei lembrando, para mim que sou sertanejo, aqueles rituais, aquela coisa que a gente fazia com a família, de preparar a pamonha, por exemplo, de preparar o curau do milho nos tabuleiros que a gente fazia na fazenda, no sítio, a gente ia fazer com a família na época da colheita do milho, né? De descascar, de fazer, de cozinhar, e depois sentar em volta, comer. Em comunidades quilombolas, isso acontece até hoje. Então, a gente às vezes acha que não. Vamos pensar que o milho ele é uma comida, milho, batata, mandioca, as raízes, são comidas tradicionais das nossas comunidades tradicionais da América do Sul, mas também de África. Então, quando a gente vai pensar, quando a gente imagina que não está lá atravessado completamente as matrizes africanas e as matrizes tradicionais da América do Sul, das comunidades indígenas da América do Sul também. Eu acho que é importante que a gente marque, inclusive, a importância de se ter um museu que, por mais que seja virtual, está preocupado em guardar memória visual de manifestações culturais
que correm o risco de serem perdidas se algo não for feito. Os nossos sagrados, eles precisam ser resguardados de alguma forma. E a gente teve uma oportunidade linda de falar disso hoje, dessa forma, e do projeto Divinas Comidas do Museu Afro. Não, eu acho um excelente gancho que você deu, porque é isso, assim, né? Vocês estão vendo quem está vendo a gente ao vivo, ou quem está assistindo a nossa live em vídeo, porque esse áudio também vai para o Spotify do museu, que vai ser lançado. Mas você pode acessar aí, né? Museu Afro, tudo junto, .rio.br, e você que tem qual que é a importância do Museu Afro nesse trabalho todo que nós estamos fazendo, né? É justamente guardar a memória de todo o trabalho, de toda a diáspora, de toda a ancestralidade que a gente tem ligado ao afro-brasileiro, à África, às nossas raízes. Então, você que está nos ouvindo, você está nos assistindo, você que nos segue em algum lugar, você tem algum trabalho sobre isso, você tem alguma coisa que você gostaria de expor, fotos, vídeos, às vezes um texto, manda para a gente. Entre em acesso aí nas redes do museu e do GEPUP, porque a gente vai estar aqui, vai olhar com todo carinho, vamos trabalhar isso e vamos tentar criar aí alguma exposição que possa trazer um pouco dessa memória. Porque a gente tem que fazer a preservação da memória não só no virtual, no digital, porque esse vídeo aqui já vai ser, mas estamos suscetíveis a alguma lógica das plataformas, né? Que se por qualquer coisa que acontecer aqui do algoritmo, a gente infringir esse algoritmo, esse canal ele vai ser deletado sem qualquer carinho e sem qualquer reserva desse material. Então, por isso a gente lançou o museu, a gente está guardando tudo isso em um outro espaço, vai estar digitalmente para ser acessado, né, sem as fronteiras que a internet pode nos oferecer, mas também pode estar fisicamente dentro do Museu da Rocinha, que é nosso parceiro, dentro de vários outros museus. Então, você pode estar mandando aí para a gente, que a gente vai estar resguardando isso e vai estar trazendo. E você pode propor, né? Quem está nos ouvindo aqui pode trazer e propor, porque todo museu ele recebe aí as ofertas, não oferta, né? Recebe propostas de exposição. Não precisa ser só uma coisa elaborada, acadêmica, né, Eli? Não precisa mesmo ser acadêmico. Na verdade, quando a gente pensa em acadêmico, meio que dá um medinho nas pessoas, né? E nem precisa de tanto medo, na verdade. Mas é um espaço aberto, democrático, onde a gente quer, de fato, poder resguardar a memória principalmente, né, a partir dessas memórias relacionadas com povos de terreiro. E nosso primeiro grande projeto é esse, o Divinas Comidas, que teve a participação maravilhosa da Rosa Perdigão, do professor Júlio Tavares também, que já estamos nos encaminhando para o final dessa live, e aí, assim, eu queria agradecer muito, 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 e garantir que eu vou procurar vocês dois quando eu estiver aí no Rio de Janeiro. Isto é uma ameaça, e eu costumo cumprir minhas ameaças. Tentar encontrar a Rosa para experimentar essa iguaria maravilhosa. Venha sim, se chegue. E conversar pessoalmente com o professor também. Aliás, eu amo a UF, então vai ser uma delícia poder encontrar, tomar um café e poder conversar um pouco sobre esse mundo acadêmico preto, que é um grande desafio que a gente tem, mas que é nosso e que a gente também tem que se apropriar disso. Então, eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois. Na verdade, não é nem uma pergunta. Eu gostaria só de saber o que vocês esperam do Museu Afro e se vocês têm alguma sugestão de ações possíveis para que a gente possa começar a pensar e planejá-las. Pode ser a Rosa ou o professor, tanto faz. Minha cabeça já está aqui fervilhando de ideias, né? Eu acredito e desejo, jogo para o universo que o Museu Afro ele vá muito além do online, né? Que a gente consiga multiplicar isso, principalmente na questão das escolas, do mundo acadêmico, porque a gente sabe que a vida corrida de hoje em dia, a gente não tem mais um tempo de de ir para visitar um museu presencial, né?
Então, essa questão toda do online facilita, o conhecimento vai estar ali disponível e que isso se multiplique, né? Que a gente consiga manter esse legado preservado em sistema, porque quando eu falei do apagamento, né, do apagamento da nossa história, histórico, a gente não consegue acessar mais arquivos ou algumas coisas que não está palpável, porque não teve essa organização. Então, eu volto a parabenizar vocês por esse pontapé, Reinaldo, que é um grande amigo, parceiro de vida, essa ideia, essa realização, porque eu sei que nos bastidores o quanto isso é difícil, o quanto é difícil resistir o sistema, principalmente o sistema opressor, quando a gente fala da nossa história negra, que ainda há essa intolerância, esse preconceito. Então, o que eu jogo para o universo é isso, que além da gente ter um site, né, do Museu Afro do Rio, a gente consiga multiplicar isso no mundo acadêmico, no mundo escolar, que isso seja também uma forma das nossas crianças aprender, que tenham um conteúdo bem didático, né, em relação a isso. Eu acho que é muito importante desde pequeno você ter esse conhecimento, não somente na escola, mas se eu abrir o site, tiver uma parte que a gente consiga, de repente, colocar em forma de desenho, alguma coisa que chame a atenção dessas crianças, mas que mantenha ali aquela luzinha acesa do conhecimento para eles, né? Eu continuo aqui na minha pauta principal, né, que é o acarajé, que é a culinária, que é a comida, que é a gastronomia. Então, o que tiver no site que eu possa sempre estar acrescentando e transbordando com vocês, conte comigo. E é isso, eu acho que a gente usar e abusar da multiplicação, divulgar para os amigos, compartilhar nas nossas redes. Quanto mais na ponta chegar essa informação, a gente está multiplicando. Professor? Seu áudio, professor. Eu estou aqui com o celular, encontrei uma alternativa aqui, vou me comunicando aqui pelo celular, porque pelo desktop não está funcionando bem, não. Alguma coisa rolou. Mas eu acompanho a Rosa, eu acho que o... Falar nisso, Rosa, de onde você é? Onde é que aparece o seu tabuleiro? Como é que eu acesso ao seu produto? Vou fazer um momento merchan. Tá, Eliana, momento merchan. Siga lá na rede Cheirinho de Dendê, pelo Instagram. Eu estou com um site também saindo do forninho, mas ele ainda não está ativo. E o tabuleiro hoje, né, ele presencial, vai ter em breve um novo endereço. Né? Eu comecei a minha história na Cinelândia, onde o Cheirinho de Dendê nasce. Eu estava aos finais de semana no Largo da Prainha, sábado e domingo, mas devido a um cuidado da saúde, que quando eu falo que o braçal, a praticidade do ofício faz um pouco do nosso corpo sofrer, eu precisei repousar um pouco, cuidar da saúde. E em breve eu vou divulgar um novo endereço, onde a gente vai ter o tabuleiro do Cheirinho de Dendê borbulhando durante a semana. Então, acho que no finalzinho do mês, início de junho, eu espero reunir aqui essa potência do professor. Eliane se organize para vir para o Rio e vamos embora comer acarajé. Beleza, eu quero participar do mutirão, em presença aí do Museu Afro, lá no seu acarajé. Vai ser o evento! Vamos fazer um evento lá, vamos comer acarajé. É isso aí. Vamos deliciar lá. Mas eu acho que aí, você tocou aí, ele é acessado pela internet, o seu acarajé, Rosa, mas ele é também presencialmente, né? Então, a mesma coisa o museu. O museu ele é um arquivo, deve ser pensado como um grande arquivo e, ao mesmo tempo, um lugar de memória, que pode ser acessado virtualmente pela internet, mas que também não pode recusar a possibilidade de ter um espaço presencial. Porque o presencial, como no caso do acarajé, o museu é um grande acarajé, né? Porque, na verdade, o presencial ele vai nos dar a dimensão
sensorial, né? O acesso ao sensorial. Você vai sentir, assim como no acarajé, você vai sentir o sabor, o odor, vai apreciar o exercício do ofício. Também no museu, você vai ter o odor, você vai ter a sensação de conviver com aqueles materiais ali, sejam sonoros, ou os materiais visuais, ou material gráfico. Então, eu sou um pouco da cultura, digamos, da ambivalência. As duas coisas têm que estar, no mínimo, presentes. O virtual, que é o espiritual, e o físico, que é o presencial. Então, na verdade, o museu ele é, digamos, um espaço que, sob o ponto de vista virtual, consegue muito rapidamente coletar material, mas talvez seja importante garantir um esforço para sua presença física também, de algum modo, para que as pessoas se encontrem e para que a gente não deixe ficar no plano volátil, né, do éter, da evaporação, aquilo que nutriu a própria existência nossa como humanos, que é o contato. O contato físico, né? Ele precisa ser retomado, senão a gente naturaliza muito o afastamento que o sistema, através das artificialidades todas, ele vai alimentar daqui para frente. Até a inteligência para o sistema pode ser artificial, virtual, e assim vai ser com a vida também, né? A vida vai ficar enclausurada, as pessoas não vão se encontrar mais, senão as crianças já fazem isso, né? Não se encontram, senão através da tela. Então, acho que a gente deve levar a metáfora da nutrição, a metáfora do alimento, para tudo que a gente faz, porque ninguém se alimenta virtualmente, a gente precisa também do alimento físico, do contato físico. E a cozinha, nas matrizes africanas, ela tem exatamente essa dimensão, de produzir a fisicalidade do contato com o espiritual, né? A cozinha ela é o espaço do sagrado, feita fisicamente ali por todos nós. Então, o museu, ele, nesse momento, nascendo dessa forma virtual, eu acho que ele pode já ousar em também criar momentos de encontros físicos para celebrar esta virtualização, que é, nesse momento, o seu principal motivo de ser, né? O seu principal campo de matéria organizadora da memória. Eu acho que é isso, viu, professor? Quero agradecer muito a presença aqui da Rosa e do professor. E aí, vou pegar um gancho na tua fala, viu, professor? Porque, assim, o museu, não só o museu, mas como o GPUP como um todo, e todos os projetos embaixo do GPUP, que hoje é mais do que só um grupo de teatro, é um grande guarda-chuva de ações socioculturais, né? Nós estamos realizando uma série de oficinas e cursos formativos na área da cultura para jovens pelo Rio de Janeiro, para jovens não, para toda a população do Rio, né? Então, quem quiser participar tá livre para poder estar participando, e vamos ter outras edições. Então, eu quero aproveitar, a gente está com uma turma de jovens aí que estão fazendo um curso de audiovisual, e já fazer um convite para que o professor Júlio, para que a Rosa possam estar junto aí com a nossa turma, para que a gente possa desenvolver, de repente, um mini-doc sobre todo o trabalho e a história que vocês fazem, que é muito lindo e muito importante, para que vocês não só sejam aqui contribuintes da nossa história do museu e do GPUP, mas que vocês também possam se tornar uma peça de arte nessa memória que a gente está buscando aqui, está mantendo e está reproduzindo, né? Todo esse conhecimento lindo, e melhor ainda, né, essa afetividade, esse amor, esse carinho que vocês estão entregando para a gente aqui nessa live. E aí, por que não a gente eternizar isso também como um produto, como um produto é ruim de falar, mas uma peça, né, dentro dessa memória que a gente está colocando aqui, um mini documentário, uma entrevista, alguma outra forma que a gente possa estar fazendo, tá bem? Então fica aqui o convite para vocês. Eu sou o Taz Assunção, para quem chegou até aqui, a gente está chegando nos momentos finais da nossa live. Agradeço muito e sempre o carinho e a oportunidade de estar construindo o GPUP, estar construindo o museu e tudo isso aqui que está aqui. Eli,
Obrigado por ser a nossa curadora, obrigado pela confiança de eu poder estar dividindo com você essa bancada, tá bom? Obrigado, professor Júlio. Eu que estou honradíssima de estar aqui conversando com vocês nessa noite, foi tão gostoso. Ai, gente, falar de comida de terreiro, eu só consigo me lembrar das comidas de terreiro mesmo. Não, eu acho que. Deixa eu te cortar antes de eu finalizar. Eu acho que a gente, inclusive, tem que marcar essa roda presencialmente no Rio com comida de verdade. Não, já quero pensar do jeito que o professor estava falando, de a gente fazer uma coisa que a gente consiga falar do acarajé, ver a beleza dele, que é de fato lindíssimo, sempre fotografa muito bem, mas comer o acarajé, a foto do acaçá comendo o acaçá, o abará comendo o abará, aí é outra experiência. E se entende por que essas comidas são efetivamente sagradas. Bom, a todos, meu boa noite. Acessem o site museuafro.rio.br e a gente está preparando com muito carinho uma série de novas exposições e hoje foi só o pontapé inicial. Muito obrigado, Rosa, muito obrigada, professor Júlio. Que delícia, Thais, obrigada pela parceria e é isso. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, muito obrigado pelo convite e boa noite. Gratidão, tchau, até a próxima, que a gente se veja mais. E vamos para essa inauguração aí, com essa festa do acarajé. É isso aí, gente. Um cheiro para todo mundo, uma boa noite. E, né, eu disse que não ia falar, mas aqui o Reinaldo acabou de mandar uma mensagem que está acompanhando a gente. Ele nos lembrou que hoje é o Dia da Mulher Pan-Africana no Rio. Então, parabéns a todas essas mulheres que lutam muito. E o sistema até tem que visibilizar vocês, tá? Um abraço. É um prazer ter todos vocês aqui no museu. Tchau, tchau.